Olá! Uma das características mais notáveis e importantes de um templo budista coreano é um pagode. A história do pagode na Coreia é tão antiga quanto o budismo na Coreia. E embora o design de um pagode seja bonito e elegante, também está repleto de significados simbólicos que nem sempre são tão evidentes. Mas antes de começarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Curtiu? Então vamos lá! A história do pagode de pedra na Coreia. Originalmente na Índia, os templos budistas eram centrados em stupas. A palavra stupa significa amontoado em sânscrito porque esses pagodes eram na verdade nada mais do que montes de terra. Em sânscrito, o nome original dessas estruturas é Soldopa. Com o tempo isso mudou através de sua migração para o leste para Dopa, Tupa e Tapa. A palavra tapa é apenas uma das inúmeras maneiras pelas quais os chineses traduziram a palavra original. Até que acabou se tornando tep quando a palavra chegou na Península Coreana. As primeiras tupas que foram criadas, como indica o significado original do nome, nada mais eram do que montículos de terra elevada com a base dos montículos tendo uma borda de tijolo ou pedra. Com o passar do tempo e à medida que a tradição budista evoluiu e mudou, uma estupa foi encimada por um pico de pedra. À medida que a tradição budista evoluiu, a estupa acabaria sendo encimada por um pedestal com um pico de pedra. Historicamente, uma estupa foi criada para abrigar os restos mortais do Buda. Atualmente, e historicamente ao longo da história coreana, na ausência dos restos mortais do Buda, eles abrigariam importantes artefatos e tesouros relacionados ao budismo. Como todas as coisas no budismo asiático, suas tradições e ensinamentos migraram para o leste da Índia e para a China, onde se bifurcaram em várias direções, incluindo a Península Coreana. Ao fazer isso, as estupas desapareceram e o pagode de madeira chinês ganhou popularidade. Essa forma popular de pagode encontraria um lar na Península Coreana. Com o tempo, no entanto, o pagode de madeira seria substituído por pagodes de pedra durante o período dos Três Reinos. Esses enormes pagodes de madeira eram populares no reino Goguryeo, no entanto, nos reinos de Shinla e Baekje, o pagode de madeira era menos popular. Os pagodes do reino de Goguryeo eram tipicamente de forma octogonal e eram feitos de madeira. Este projeto foi então popularizado mais tarde durante a dinastia Goryeo. Um ótimo exemplo desse design pode ser visto no templo Ojeonga. Este tipo de desenho octogonal continuaria a ser popular até o início da dinastia Joseon. Este desenho octogonal era um sinal de sacralidade. Os pagodes do reino de Baekje seguiram o ideal mais convencional dos pagodes de madeira. Os beirais desses pagodes eram amplos e finos, com uma borda ligeiramente virada para cima. Esses pagodes tinham um pequeno grau de afunilamento à medida que se moviam gradualmente para cima. Uma grande manifestação de pedra da aparência desses pagodes de madeira pode ser vista no local do templo de Myeoksaji. Originalmente, o reino de Shinla usava madeira para construir pagodes. O exemplo mais conhecido pode ser encontrado no local do templo Hwangryonggae em Gyeonggu. Com o tempo esses pagodes de madeira foram então feitos por tijolos de pedra esculpidos como no vizinho templo Bunwanga também em Gyeonggu. A razão pela qual o design de tijolos era popular durante o reino de Shinla é que era difícil içar grandes pedaços de pedra em uma estrutura alta de pagode. Eventualmente e com o avanço da tecnologia, esses tijolos de pedra se transformaram em pagodes de pedra parciais ou maciços que vemos hoje. Foi também durante o reino de Shinla que os pagodes foram construídos em pares. Os pagodes gêmeos eram vistos como tendo um poder místico que ajudaria a defender a nação. Acreditava-se também que os pagodes gêmeos tinham o poder de convocar forças místicas que se acreditava serem separadas e independentes de um lugar para adorar apenas os restos mortais do Buda. Um ótimo exemplo desses pagodes gêmeos pode ser visto no local do templo Gamansaji, no leste de Gyeonggu. O auge cultural da dinastia Shinla unificada ocorreu em meados do século VIII. Isso também resultou no auge da arte no budismo. Grandes exemplos dessa conquista artística podem ser encontrados no templo Bulgukha na forma de Dabutep Pagode e Seokatep Pagode em Gyeonggu.
Acredita-se que esses dois pagodes sejam o que os pagodes mais perfeitos deveriam ser. Estilisticamente, os pagodes também começaram a mudar nessa época. A porta na frente do pagode foi agora adicionada. Em vez de um pagode ser uma tumba inescapável, eles agora eram vistos como um lugar onde os vivos podiam entrar e sair livremente. Os pagodes também se tornaram muito mais elaborados em design. Os 8 protetores do Dharma foram adicionados à base do pagode, e Ganga Yoksa foi adicionado ao primeiro nível do corpo do pagode. Como seres e divindades divinos desempenhavam um papel cada vez maior nos ritos budistas nessa época, os pagodes de Shinla Unificada também começaram a ser decorados com eles. Com o tempo, no entanto, a centralidade do pagode nos templos coreanos se afrouxou até que eventualmente desaparecesse de alguns terrenos do templo. Talvez o maior exemplo disso possa ser encontrado no templo Songwangusa em Suncheon. No entanto, com isso dito, os pagodes ainda são parte integrante dos templos budistas coreanos, tanto novos quanto antigos. E aí? Gostou de saber mais sobre a história dos pagodes de pedra na Coreia? Deixe seu comentário aqui embaixo com sua opinião, dúvida ou sugestão. Você pode conhecer mais sobre a história da Coreia, também, em nosso site, repaginadamente.com. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!